Este é o Pode Entrar, um espaço CBV Clínica criado para ampliar conversas sobre saúde, bem-estar e cuidado, reunindo diferentes especialistas e perspectivas. E neste episódio vamos falar sobre uma condição que ainda gera muitas dúvidas: o lipedema. Dor, sensibilidade, hematomas frequentes e alterações desproporcionais nas pernas são alguns dos sinais que podem fazer parte dessa condição e que muitas vezes passam desapercebido ou são interpretados de outras formas. Reconhecer esses sinais e compreender quando buscar uma avaliação especializada pode fazer total diferença nessa jornada. Por isso, hoje vamos conversar sobre os primeiros sinais do lipedema, como acontece o diagnóstico e quais são os primeiros passos a partir da suspeita da condição. Para essa conversa, estou aqui com o Dr. João Cláudio, médico cirurgião vascular da CBV Clínica, e também com a doutora Luciana Albernaz, que vai nos ajudar a compreender como os exames de imagem podem contribuir em determinados momentos dessa avaliação. Olá, tudo bem? Bem-vindo, João. Obrigado pelo convite. Ao nosso podcast sobre lipedema. João, para começarmos, quando falamos de lipedema, estamos falando exatamente do quê? As pessoas têm muitas dúvidas do que é o lipedema realmente. Bom, lipedema, para começar, é uma doença crônica, uma doença inflamatória, tem caráter genético, tem características hormonais, e é uma doença que promove um acúmulo desproporcional de gordura, principalmente em quadril, coxas e pernas, pode acometer nos braços, mas a grande questão é que não é só esse acúmulo desproporcional. Além disso, o paciente tem um relato de dor, uma hipersensibilidade a um simples toque, formação espontânea de hematomas. Então, esse conjunto de sinais e sintomas que a gente chama do lipedema. E por que tantas mulheres convivem tanto tempo com esses sintomas sem saber que existe uma condição por trás? Eu acredito que pela normalização dos sintomas. Muitas mulheres às vezes têm uma perna gordinha e acham que é por conta de obesidade, tem um cansaço, dor, inchaço nas pernas e acha que é por conta de varizes, às vezes tem só uns vasinhos e muito provavelmente também por ser uma doença muito subdiagnosticada. Às vezes o paciente não passa num especialista que consegue fazer essa avaliação correta para chegar no diagnóstico e vai normalizando esses sintomas, normaliza a doença em si, né? Então, eu posso dizer que a maioria das mulheres com lipedema passa uma vida inteira sendo subdiagnosticada ou não diagnosticada com a doença e elas perdem a oportunidade, de repente, de fazer algum tratamento. Muito provavelmente sim. E quando vale a pena investigar? Quando o paciente percebe justamente esse acúmulo desproporcional de gordura. E um exemplo muito clássico, eu pergunto a algumas pacientes se ela passou por uma fase de emagrecimento significativo. Quando é uma resposta positiva, a gente associa muito, o paciente fala, não, eu emagreci, a minha cintura diminuiu medida, meu pescoço, mas a minha coxa continua igual, meu quadril, ou às vezes a perna, a panturrilha. Então isso aí já é um sinal que a gente deve levantar uma suspeita de lipedema e procurar uma avaliação para concluir e chegar no diagnóstico. E existe alguns quadros que são mais leves e que o diagnóstico é difícil e que o médico fica com uma certa dúvida. E aproveitando esse gancho, doutora Luciana, queria saber se o exame de ultrassom ele ajuda a fechar esses diagnósticos. Eu acho que, desculpa, Luciano, eu acho que a questão de gerar dúvida é principalmente num lipedema no grau 1, né? Que é quando o paciente ainda não tem aquele aumento de volume, né? Aí eu acho que a doutora Luciana pode dar algumas informações aí do ultrassom, né? O diagnóstico do lipedema é essencialmente clínico. Então, o ultrassom nesses graus menores, no grau 1, por exemplo, ele vai ajudar ao médico que está acompanhando, no caso cirurgião vascular, a analisar tanto a espessura daquele tecido gorduroso quanto o aspecto dele. A gente avalia a arquitetura, se teve alguma distorção da arquitetura do subcutâneo, alguma interrupção de septo fibroso, além da espessura, né, da pele.
Doutor Luciano, então o ultrassom ele serve também para fazer um acompanhamento, né? À medida que o paciente for tratando, você consegue, com exames periódicos de ultrassom, verificar se qual que é a mudança de comportamento desse padrão da gordura Sim. nesse paciente. No exame de ultrassom, a gente vai ter uma documentação, né, desse quadro. Então, tem as imagens, o laudo, com as medidas, o aspecto da pele, do subcutâneo. Então, a gente consegue acompanhar aquele paciente, porque às vezes o paciente tem uma melhora clínica, melhora dos sintomas, mas ele quer ver aquilo documentado. E o ultrassom consegue avaliar isso. E a gente até conversou há pouco tempo que eu tenho percebido nos pacientes que têm essa evolução, essa melhora clínica, melhora dos sintomas, um padrão de inversão de imagem no ultrassom entre o tecido gorduroso e a musculatura. Então, a gente vê que o paciente começa a melhorar e aquele padrão da gordura para o músculo começa a ser invertido. O paciente começa a ganhar massa muscular na imagem, diminuir a gordura e ela acompanhada da melhora dos sintomas. E é uma coisa que ajuda até a comprovar também por que o exercício físico é extremamente essencial para tratar a lipedema. É como se você refizesse essa composição corporal ali. Você aumenta a quantidade de músculo, a massa muscular, e concomitantemente a gordura vai sendo reduzida. Isso melhora o processo inflamatório. Talvez por isso, João, que os medicamentos, os agonistas de GLP-1, que são medicamentos para emagrecimento tão usados hoje em dia, eles melhoram o lipedema pela questão da perda de peso, ou tem algum outro fator da medicação que faz esse auxílio? As canetas emagrecedoras, né, eles têm um efeito também na parte da inflamação, né, ajuda a um controle da inflamação. Mas é importante ressaltar que não é o medicamento milagroso que vai fazer a diferença para o paciente. Se o paciente usa uma caneta emagrecedora, mas não faz atividade física, não faz uma dieta anti-inflamatória, muito provavelmente não vai ter aquela resposta que ele queria. Ô, João, então, agora quando a gente chega a um diagnóstico, e agora? O que a gente faz com esse paciente? O que tem para fazer hoje em dia que a medicina oferece para melhorar a condição desse paciente? Bom, então, chegou no diagnóstico, a gente vai ver, cada paciente vai ter uma queixa, uma necessidade diferente. Então, um paciente que está muito inflamada, que tem um edema associado, muitas vezes a gente vai direcionar para uma fisioterapia, para fazer uma drenagem linfática. Todos os pacientes precisam passar por nutricionista para para entender melhor o que é uma dieta anti-inflamatória, que é muito diferente de uma dieta apenas para emagrecer. Então pode ter muita diferença ali e tem particularidades de cada paciente. Paciente que vai se adaptar mais a um tipo de padrão da dieta, outro de outros, né? Então o nutricionista é extremamente essencial. Alguns casos precisam de uma avaliação da parte hormonal, para ver se tem algum distúrbio hormonal que pode estar contribuindo com a piora desse lipedema. Na primeira avaliação, eu faço a avaliação da parte venosa, porque é um dos gatilhos que piora essa inflamação do lipedema. Então, se a gente descobre que o paciente tem uma doença venosa associada, precisa tratar essa doença venosa para conseguir aquele controle. Concomitantemente, vai tratar, então, tanto a questão das varizes, quanto a questão do lipedema. Exatamente. E talvez a sua especialidade, a cirurgia vascular, ela é a porta de entrada, porque os pacientes vocês confundem, né? Às vezes esse edema com veia, ele fica um pouco na dúvida, e talvez a porta de entrada seja essa, muito por esse motivo? Eu acredito que sim. Muita gente com lipedema, às vezes chega e fala assim, minha perna está inchada. Então ele não acha sabe, acha que é líquido que está ali, Uhum. E muita gente fala, não, perna inchada é veia, é varizes. Então, eu acho que muito por conta disso. E outra coisa também é que em torno de 40% dos pacientes que têm lipedema têm doença venosa associada. Uhum. Então, é uma prevalência muito alta. Daí a importância de você fazer uma avaliação completa, né, Ju? Exatamente. Então, eu estou entendendo que da importância de ter uma equipe multidisciplinar para tratar essa condição. Você falou aqui em uma porta de entrada com o cirurgião vascular, que vai fazer um diagnóstico de alterações vasculares e do lipedema. Você falou um pouquinho sobre a fisioterapia, que vai conseguir controlar esse edema associado. A gente falou um pouquinho do ultrassom, que ele auxilia nesse diagnóstico e no acompanhamento desse paciente. E eu queria saber, João, que uma vez o paciente sendo
digamos, equilibrado, né? A gente conseguir controlar essa inflamação, redução de peso. O que mais dá para fazer naquele paciente que fica com aquele lipedema residual? Existe algum procedimento cirúrgico, algumas tecnologias que podem ser usadas? Fala um pouquinho sobre os novos tratamentos para o lipedema. Existe a cirurgia redutora de lipedema, então são casos muito selecionados. Esse paciente que vai ser candidato a esse procedimento, ele já tem que ter passado por toda a fase do tratamento clínico e está muito bem aderido ao tratamento clínico, já está seguindo a dieta anti-inflamatória, fazendo atividade física com uma constância boa. O grande segredo não é nem a intensidade da atividade física, mas manter a atividade física constante, criar uma rotina. Então a gente vai avaliar o que o paciente mais necessita após a fase da inflamação. Então, paciente que tem, por exemplo, um lipedema tipo 3, que tem um acúmulo de gordura até o tornozelo, ou tipo 5, que às vezes é só na região ali da panturrilha, e aquela gordura não saiu. Ela melhorou os sintomas. Mesmo ele emagrecendo, mesmo ele com dieta anti-inflamatória, mesmo ele fazendo todo o protocolo, ele chega em um certo limite que ele não reduz mais. Pode acontecer daquelas células da gordura do lipedema, por questão genética mesmo, ela é diferente e ela não responde igual a gordura da barriga, do pescoço. Então, em muitos casos, ela pode ter uma indicação de remover aquela gordura. Às vezes o paciente melhorou dos sintomas, mas em algum determinado local tem um pouco de dor, é um lugar que está um pouco inflamado. Então você vai poder fazer uma lipoaspiração ali para remover o excesso daquela gordura e, em muitos casos, também promover uma definição de perna, que é uma das grandes queixas de paciente que tem lipedema. A flacidez também que acontece. A flacidez e aquela perna grossa. Entendi. Que não consegue definir ou não consegue definir uma coxa. Só que uma coisa muito importante a indicação de cirurgia vai ser para um paciente que a gente vê uma expectativa real de mudança. Não é para qualquer paciente que eu quero fazer uma lipo, eu quero definir. Não, a gente tem que avaliar para ver, não, esse paciente vai se beneficiar da cirurgia. E você pode usar, João, algumas tecnologias para ajudar durante essa lipoaspiração? Sim. Quando o paciente vai tratar o lipedema, é importante a gente falar de um tratamento completo da perna. Tanto lá da parte muscular, então o paciente tem que fazer atividade física, fortalecimento muscular. A parte da lipoaspiração, a gente vai remover gordura, então para não ficar aquele tecido vazio, formando muito seroma, a gente pode usar, normalmente usa o Body Tight, que é uma radiofrequência que vai fazer ali mais profunda para selar esse tecido, essa região onde foi removido aquele excesso de gordura. A gente pode aplicar bioestimuladores para melhorar a qualidade da pele, então a camada mais externa, que para a mulher é muito importante, para não ficar com muita flacidez. Então pode usar nanofet, microfet, bioestimuladores sintéticos e faz também um microagulhamento com radiofrequência, que é o Morpheus normalmente usa, para melhorar tanto a derme quanto a pele mesmo do paciente. Fazer um rejuvenescimento de pele. Eu fico muito feliz em saber que a CVV Clínica possui todos esses profissionais. Então a gente hoje tem uma equipe multidisciplinar, isso dá uma oportunidade para a gente de tratar o paciente em 360 graus, né, desde o diagnóstico até o procedimento cirúrgico. E eu queria perguntar para vocês alguns mitos e verdades sobre o lipedema. Vamos lá? Vamos começar aqui. Lipedema é apenas uma gordura localizada, Luciano? Mito. O lipedema não é apenas uma gordura localizada. Com ultrassom, a gente até faz a mensuração da espessura desse tecido gorduroso, existem pontos pré-definidos por estudos realizados, mas ele tem que ser analisado dentro de um contexto. Então, o paciente às vezes tem uma gordura localizada na perna, mas não é lipedema, uma gordura localizada no quadril, mas não é lipedema. Então a frase que toda mulher com pernas grossas, grandes, tem lipedema é um mito. É um mito. Isso aí pode ser obesidade, pode ser linfedema, pode ser uma doença venosa já numa fase mais avançada. Então, mais uma vez ressaltando a importância de uma avaliação especializada, completa, para ter o diagnóstico certo e assim ter o tratamento certo. Emagrecer elimina o lipedema? Não elimina, mas faz parte do tratamento se o paciente estiver acima do peso. Exercícios físicos resolvem o problema definitivamente ou sozinhos? Não.
Também a mesma coisa, exercício físico faz parte do tratamento, precisa estar na rotina do paciente, mas se o paciente faz exercício físico e não segue uma dieta anti-inflamatória, muito provavelmente não vai ter o sucesso que poderia ter. Existe um único tratamento para todos os pacientes ou o paciente precisa de ter uma sequência individualizada? O paciente precisa ter um tratamento individualizado. Como eu falei, a doença pode ter outras doenças associadas. Então, dos pacientes com lipedema, uma pode ter obesidade e a outra não. Uma pode ter doença venosa, outra não, linfedema. Então, o tratamento é sempre individualizado. Aí a gente vai indicar a terapia de acordo com a necessidade que o paciente tem. O estresse, que é o mal do século, é um gatilho também para o lipedema? É um gatilho. Isso aí eu falo na consulta, né? Algum dos pilares, né, que o paciente tem que tentar identificar para aí sim conseguir eliminar. E o estresse é um deles. Aquele paciente que tem dificuldade para dormir, porque está pensando num problema do trabalho, um problema familiar. Então, assim, tentar resolver isso de alguma forma. Às vezes vai precisar de uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda de um psicólogo para conseguir resolver isso e tem que tentar tirar isso ou pelo menos deixar mais controlado isso. Drenagem melhora o lipedema? Também faz parte do tratamento, auxilia bastante. No ultrassom a gente consegue mensurar isso, porque se a paciente tiver edema intersticial, que é a presença de finas camadas de líquido, a drenagem ajuda muito nesses casos, além de soltar as fibroses que já existem nos lipedemas mais antigos. Então a drenagem faz parte do tratamento. E uma ressalva que eu tenho sobre isso é não confundir drenagem linfática com um especialista, com um fisioterapeuta, não confundir com massagem modeladora. Que são tratamentos que são completamente diferentes. A massagem modeladora é mais agressiva, pode gerar hematoma. Hematoma é sangue fora do vaso, sangue aumenta a inflamação, que é tudo que o paciente que tem lipedema não quer. Tá, então o último mito e verdade, o lipedema precisa de um tratamento multidisciplinar. Com certeza. Talvez essa seja a maior verdade da nossa conversa hoje, que realmente o lipedema precisa de ter uma equipe integrada, olhando para o mesmo ponto e para trazer soluções conjuntamente. Eu acredito que o lipedema, assim como na dermatologia, é uma doença muito prevalente, muito comum, crônica, de difícil tratamento e que a gente tem como melhorar a condição e a vida desse nosso paciente. Certo? Sim, certo. Vamos fazer uma perguntinha final aqui, assim, para essa mulher, né, que está assistindo a gente aqui no nosso podcast, que acompanhou toda a nossa conversa e que reconheceu alguns sinais, né, e sintomas que foram descritos aqui dessa doença, qual seria a principal orientação para essa pessoa que está lá e que de repente não sabe qual o caminho seguir agora? Ô Bruno, eu acho que assim, o mais importante é a paciente que desconfia não procurar se autodiagnosticar pelas coisas que vê na internet e procurar um atendimento especializado, porque assim ela vai ter uma avaliação de qualidade com o diagnóstico correto e só com o diagnóstico correto que ela vai ter o caminho correto para seguir o tratamento. Se existe uma mensagem importante para levar dessa conversa, é que reconhecer os sinais não significa chegar sozinha a um diagnóstico. Uma avaliação adequada ajuda a compreender o que está acontecendo e, a partir daí, definir os próximos passos de acordo com cada paciente. Ao longo do mês de agosto, do lipedema, vamos continuar trazendo diferentes olhares para mostrar como cada especialidade pode contribuir nessa jornada. E obrigado a você que acompanhou este episódio do Pode Entrar. Continue acompanhando os conteúdos da CBV Clínica.